Oi, gente, um bom artista, decorador, enfim, precisa às vezes de alguns truques na manga para conseguir em alguns momentos de apuro, enfim, de faltar material, que você consiga resolver alguma situação no dia a dia do seu trabalho com balões. E hoje eu vou ensinar isso, um pequeno truque com os nossos queridos balões canudos, né? Tão conhecido como canudo, balão linguiça, salsicha, enfim, ele tem várias numerações, várias nomenclaturas, perdão, né? E ele também tem vários tamanhos, né? De espessura principalmente. Vou mostrar dois aqui para vocês. Esse daqui é o 260, certo? E esse aqui é o 160. Falando tecnicamente, o porquê desse nome é porque ele tem o 260, ele tem 2 polegadas depois de inflados de espessura, então o balão tem 2 polegadas de espessura por 60 centímetros de comprimento, por isso que é 260, ok? 260. E o 160 ele tem 1 polegada de espessura de diâmetro e 60 centímetros de comprimento, ok? Depois nós temos ainda o 350, não é tão comum encontrar aqui no Brasil. Existe o 646, que é maior ainda, enfim. Mas hoje a gente vai trabalhar com esses dois e eu vou ensinar uma dica muito legal aí para vocês, tá bom? Eu vou inflar o 260 para vocês verem isso que eu falei, tá? Esse 260 branco, ok? Nem vou inflar ele inteiro, vou inflar só um pouco e eu vou dar o nó aqui para vocês verem, né? Então aquilo que eu falei, depois, todo inflado ele teria 60 centímetros por 2 polegadas de diâmetro, enfim, né, de grossura, digamos assim, falando a grosso modo. Mas se você só tiver esse balão em estoque e precisar fazer ele talvez mais fino, como o tentáculo desse polvo, né? Vou colocar aqui do lado. Vocês percebem que, né, como era uma peça pequena, com os tentáculos mais finos, eles ficam mais delicados, tá? E se você não tiver isso aí na sua cidade, enfim, uma emergência, tem um truquezinho que você pode fazer para deixar esse balão mais fino, tá bom? Como é que você vai fazer isso? Primeiro você vai colocar na bomba, né? E ao invés de inflar normalmente como você inflaria aqui no ar, você vai inflar esticando esse balão. O que acontece? Quando eu estico ele bastante, o ar vai começar a inflar o balão, mas ele não tem a pressão não é tão grande para ele expandir o balão, porque o látex também esticado, ele está fazendo força para que o balão fique menor. Então isso que vai acontecer nessa demonstração que a gente vai fazer. E uma das formas de você fazer isso, digamos assim, com as mãos livres, é você colocando ele no chão e pisando em cima, ok? Como eu não quero inflar o balão todo, certo? Eu vou pisar em cima dele, assim, uns 4 dedos ali, eu vou eliminar, porque eu quero só um pedaço do balão. Se eu quisesse o balão todo inflado, eu pisaria na pontinha dele. Lembrando que assim é um pouco mais difícil se eu pisar na pontinha, porque eu tenho que esticar ele bastante, olha só, ok? Então, quanto mais você esticar, mais fino vai ficar o balão, tá? Então, você vai esticar o balão e inflar ele nessa posição aqui. Você vai perceber que ele não vai ficar um balão bem retinho, né? Ele vai ficar fino, porém ele vai ficar com alguns gomos, ok? Quanto mais precisa e forte for a bomba, menos gomos ele vai ficar. E se você fizer as bombadas muito pequenininhas, ele vai ficar cheio de gomos. Para isso também é bom sempre equipamentos, ferramentas boas, né? Essa é uma bomba que tem uma pressão muito legal. Vamos lá então. Vocês perceberam que ele começou a inflar de baixo para cima e de cima para baixo, tá? E também ele teve esses gomos aqui. Obviamente que esse é um recurso técnico, certo? Dificilmente você vai conseguir um balão 260 num tamanho bem preciso. Isso aqui eu usaria talvez para algum detalhe, pedaços menores, digamos, que eu precisasse fazer, eu ia aproveitar pedaços menores aqui do balão. Com um pouquinho de prática, talvez você vai conseguir uma parte maior dele, lisinha assim, tá? Eu vou fazer agora, olha só a diferença. Então, se eu precisasse fazer um detalhe numa peça, uma escultura, alguma coisa, eu conseguiria então
usar essa parte aqui, e olha a diferença que ele teve de um para o outro. Eu vou fazer agora usando o balão 160, ok? Vamos inflar um balão normal, então ele tem 1 polegada aproximadamente de espessura por 60 de comprimento. Vamos deixar ele aqui do lado. E agora a gente vai fazer também esse recurso aí para deixar ele mais fino ainda. Eu já usei uma peça de mesa, um centro de mesa que eu precisava fazer um arco-íris, e era uma peça pequena, delicada, né? Então nesse arco-íris eu usei esse recurso, assim, digamos, essa técnica, esse truque, para deixar cada gominho do arco-íris, cada cor do arco-íris bem fininho, tá? E ficou muito legal. Vamos lá então. Então eu piso em cima, estico bastante a borracha e vamos inflar. Esse aqui está até mais duro um pouquinho. Aí, vocês viram que foi mais difícil o começo, porque ele estava bem esticado, ele estava sofrendo bastante pressão, tá? Se eu liberar um pouquinho, ele vai inflar, porém ele vai inflar um pouquinho maior. Como eu queria deixar ele bem fininho, então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma boca de personagem, alguma coisa, né, eu teria um balão, uma seçãozinha de balão mais fino do que normalmente é o 160, percebe? Então, são recursos que você pode usar, um olho de personagem, alguma coisa, um detalhe bem pequenininho. Poderia usar essa técnica aqui e enriquecer ainda mais o trabalho de vocês, certo, gente? Então, essa foi a dica, o truque de hoje, né? Como transformar ainda a espessura do seu balão. Espero que em algum momento aí do seu trabalho, do seu dia a dia, essa dica possa te ajudar para que você construa aí peças lindas, maravilhosas e arrase com seus balões. Valeu, galera! Até a próxima, então!